Aloysio aqui, hoje no cotidiano eu quero falar contigo que tem um certo problema, uma certa dúvida de como encontrar o seu segmento, o seu nicho ou entender como que é formada essa estrutura. Ela começa um pouco antes do segmento e também termina um pouco depois do nicho, tá? Eu vou passar aqui uma estrutura para você entender como você pode se encontrar dentro disso tudo, em que nicho que você está, qual segmento que você trabalha, enfim, para você se encontrar dentro do mercado. E o mercado é justamente o primeiro ponto que você tem que entender. O mercado, ele é a junção das necessidades das pessoas e de toda essa cadeia de consumo e de produtividade, né? de produção. Então, você tem que ter na cabeça que dentro desse mercado existem os segmentos. Então, o mercado formado por essa cadeia de consumo, essa cadeia é formada por esses segmentos. Esses segmentos, por sua vez, são formados por nichos. Esses nichos, eles compõem esses segmentos e é como se fossem fragmentos desse segmento. Então, nichos são fragmentos do segmento. Então, como que você pode se encontrar dentro disso daí? Primeiro de tudo, você tem que entender que... Vou dar um exemplo aqui para você poder entender mais ou menos como que funciona isso. A gente tem um mercado de educação. Dentro do mercado de educação, a gente tem o segmento de educação para negócios. Dentro do segmento de educação para negócios, a gente tem educação para negócios, educação de negócios para pequenas empresas. Então é um nicho dentro de um mercado, tem um segmento, né? O mercado é formado por segmentos. Dentro desses segmentos, você tem nichos, então os segmentos são formados por nichos e esses nichos sim, são formados por públicos. Então os públicos formam os nichos, que formam o segmento, que formam o mercado como um todo. Essa estrutura, você entendendo essa estrutura, você pode ir cada vez mais fundo. Você sai do mercado, vai para o segmento, do segmento você vai para o nicho e dentro desse nicho você encontra públicos. Esses públicos que formam esse nicho são os públicos que você vai ter que identificar, dentre eles ali, quais são os que podem consumir mais os seus serviços, os seus produtos. Então, dado o serviço e o produto, ou o serviço ou produto que você trabalha, pensa dentro desse nicho, né, quais são os públicos que podem consumir, que têm problemas que são resolvidos por esses serviços que você presta. Então pensa no seguinte: você tem mercado, dentro desse mercado segmento, dentro do segmento você tem nichos, dentro desses nichos você tem públicos e você tem que pegar esses públicos e escolher, né? Na verdade, até mais do que escolher, identificar, porque você não pode simplesmente escolher, né? Mas você vai identificar dentro desse nicho quais são os públicos que você pode ajudar, quais são os públicos que possuem problemas que os seus serviços resolvem. Assim, você vai conseguir entender como que você pode ajudar cada vez melhor essas pessoas. Então, quanto mais você nichar, mais focado, mais objetivo vai ser a ajuda que você pode dar. Lembrando que não acaba aí, não acaba no público, na relação do seu público com o seu produto. Quando você começa a comercializar o seu serviço, você começa a ceder, a vender esse seu serviço para esse público-alvo que você escolheu dentro desse nicho, você vai perceber que existem perfis de pessoas dentro desses públicos que são perfis que se dão melhor com o seu serviço, com a forma que você entrega. E é aí que entra o que é mais interessante dentro desses públicos. Você consegue identificar um cliente ideal, uma persona. Hoje está muito em alta isso na internet, você encontra artigos, vídeos, muito conteúdo sobre essa persona, né? Mas você tem que pensar o seguinte: não tem como, em alguns segmentos sim, mas na maioria dos segmentos não tem como você identificar a sua persona, esse cliente ideal seu, sem começar a comercializar, sem começar a se relacionar com esse nicho. Então não se preocupe com persona no começo, não se preocupe com cliente ideal no começo. Comece a vender o seu serviço, comece a se relacionar com o público que você escolheu dentro desse segmento e aí sim você vai ver que através do seu serviço e do conteúdo que você passa para frente, eles vão servir de filtro. Os seus serviços e o seu conteúdo vai servir de filtro para fazer com que os melhores perfis cheguem até você. E vai caber a você identificar esses perfis. E o que é mais interessante é que com o tempo você começa a ver que não existe só um perfil perfeito para os seus serviços. Existem ali 2, 3 perfis que
fecham muito bem com o serviço que você presta e com a forma que você aborda o seu serviço, e você passa, após perceber isso, você passa a ter a chance de focar nessas pessoas. Então você sai lá do mercado, cruza pelos segmentos, cruza pelos nichos dentro desses segmentos, cruza pelo público dentro desses nichos e encontra perfis perfeitos para comprar o seu serviço dentro desses públicos, né? Então, toda essa estrutura faz com que você entenda como você pode se relacionar cada vez melhor e focar cada vez melhor nesses perfis que são os perfis ideais para você se relacionar e vender o seu serviço. Valeu? Eu espero que esse vídeo te ajude a se encontrar dentro dessa imensidão que a gente chama de mercado e que cada vez mais você possa se concentrar realmente naquelas pessoas que precisam do seu serviço, que precisam da sua ajuda. Valeu? Eu espero que esse vídeo te ajude. Se você está no Instagram, segue a gente aí no LinkedIn, faça parte da nossa rede no YouTube, assina o canal e clique no sino para receber as notificações quando eu lanço outros vídeos aqui. Valeu? E assim, se você quer saber mais sobre isso, se você quer se aprofundar um pouco mais em como usar a internet para vender os seus serviços aí na sua região, baixe o meu e-book Os 4 Mapas Medulares, que é a compilação de uma metodologia que cria planejamentos que utilizam a internet para vender mais serviços. Valeu? Grande abraço e até o próximo vídeo.